Vamos lá então falar dos tubarões. Sim, agora o professor Otto Bismarck Gadig já vai conseguir entrar aqui. Vamos esperar que hoje o nosso assunto é esse. Ah, professor, conseguiu! Vamos lá, que a gente já vai conversar. Deixa eu só colocá-lo aqui. Acho que tem que pedir para entrar, professor, para participar. Deixa eu ver aqui. Pedir para participar, é isso. Ah, já consegui. Pronto. Vamos lá. Oi, Ah, temos oi. aqui o professor. Como vai? Boa noite. Desculpa, Sabrina. Eu tive que reiniciar o celular porque eu não conseguia nem aparecer a opção do teu Insta no Então tá bom. Instagram. Então já Eu estamos aqui. desliguei o celular. Desculpa, viu? Imagina. Desculpa. Fica tranquilo, eu também não sou a pessoa mais tecnológica do mundo, não. Ah, eu mudei de lugar, agora eu não estou num lugar talvez muito apropriado. Você me desculpa também por isso, tá? Mas tô aqui. Mas vamos lá, porque o nosso papo é importante, porque a gente vai falar do assunto que o senhor domina, que é tubarão. Então, os tubarões parecem, ao que tudo indica, mais próximos, cada vez mais próximos da gente. Por que isso está acontecendo? Deixa, aliás, te apresentar aqui. Então, o professor Otto Bismarck Gadig, ele é professor da Unesp de São Vicente, é especialista em tubarões, aliás, um dos grandes nomes sobre o assunto aqui no Brasil, para não dizer o maior nome, né, professor? Mas é o seguinte, a gente está vendo os tubarões cada vez mais próximos. E isso tem muito a ver com a gente, porque os casos de ataques ou de mordidas acabam ganhando uma repercussão muito grande, o que reforça aquela mítica do tubarão assassino, tubarão comedor de pessoas. E isso é verdade? Bom, antes de mais nada, boa noite. Você me desculpa mais uma vez por entrar um pouquinho atrasado. E nem de longe que eu sou o maior nome, nem um dos maiores nomes. Talvez aqui do meu prédio eu seja, se não tiver mais nenhum especialista aqui. Bom, então, na verdade, é até interessante o nome o sugestivo que você deu para nossa conversa, que eles estão mais próximos. Na verdade, é o contrário. Nós que estamos mais próximos dele. Então, esse é o primeiro ponto que a gente sempre tenta lembrar para as pessoas quando acontece algum acidente com tubarões, né? Porque parece óbvio que eu vou falar, mas esses acidentes acontecem dentro da água. E é lá que eles vivem. É lá que eles vivem e sempre viveram, né? É que na medida que a gente foi ocupando cada vez mais as praias, os centros urbanos, as áreas urbanas, o homem vai ocupando, a gente vai invadindo. E aí a gente entrou no mar, cada vez tem mais gente dentro do mar. E lá é o ambiente que eles vivem. Então, na verdade, é a gente que está mais próximo deles do que eles da gente. Eles até se afastaram um tempo por causa de muito barulho, bagunça, poluição química, obras. Mas aí tivemos aí 2 anos, um ano e pouco de poucas pessoas no mar, agora as pessoas voltando com tudo, e eles estavam se readaptando a esse ambiente e estão encontrando as pessoas. Mas na verdade somos nós que estamos mais próximos deles, eles não da gente. Agora, por que acontecem esses acidentes? Por que um tubarão dá uma mordida numa idosa, por exemplo, como aconteceu com o turista francês que foi aqui em Ubatuba, e isso aconteceu num período muito curto, né? Então, em 90 anos, foram 15 casos de acidentes desse tipo em Ubatuba, no litoral de São Paulo. E, de repente, em um mês, 2 casos. O que aconteceu? Não, na verdade, é até menos, né? Ubatuba mesmo só tinha um caso antes. O Tá. estado de São Paulo que tinha 15, 15, 20 tá. casos né, isso, o estado todo. Agora, foi bom porque a gente já começou pela ideia básica, que a gente não pode tirar de mente. Quanto mais pessoas na água, maior a chance, né, probabilidade de encontrar com a vida que tem ali no mar, inclusive tubarões. Exatamente sobre esses 2 episódios aí que você fala, né, em Ubatuba, chamou a atenção eles serem muito próximos no tempo e no espaço, né? Foi 13 dias de diferença, uma praia perto da outra,
Isso chamou atenção e fez a gente acender um alerta. Mas não significa que tem alguma coisa anormal acontecendo. É cedo para dizer. A primeira coisa que a gente pode dizer é que, a princípio, parece uma coincidência. Uma pura coincidência infeliz, né? Muita gente no mar. Se você lembrar bem, no dia 3 de novembro, que foi o primeiro acidente, foi feriado. No dia 14, que foi o segundo, feriado de novo. Então tinha muita gente, muito turista, então muita gente na água. Então pode ser que foi uma mera coincidência. Tá bom, daqui para frente a gente tem que ficar alerta. Alerta para ver se pode acontecer algum acidente novamente para ficar esperto. Mas até agora não aconteceu nada muito diferente se a gente comparar com outras regiões do estado ou do Brasil, onde por ano tem 1 ou 2 acidentes mesmo, né? Mas não quer dizer que não esteja acontecendo alguma coisa. O problema é que às vezes a opinião pública, eu até entendo, a opinião pública às vezes quer uma resposta muito imediata para uma informação que talvez a resposta não é muito rápida para a gente explicar o que está acontecendo. Quando acontece o acidente, tá bom, aconteceu um acidente. Por que ele aconteceu? A gente pode tentar explicar porque aconteceu ali na hora, porque a senhora fez não sei o quê, porque o tubarão estava perto. Agora, do ponto de vista ambiental, se tem alguma coisa modificando, aí essa resposta, se é possível, ela vai vir daqui a um tempo, não é rápida assim, infelizmente. Professor, a gente vai aqui explicar o que é possível fazer para evitar o tipo de ataque e também, se acontecer o ataque, como proceder. Mas eu queria te fazer uma pergunta antes, que vem da minha experiência pessoal, que eu sou uma apaixonada por tubarões e adoro ter a oportunidade de encontrá-los, quanto mais perto, melhor, porque o mergulhador gosta disso, né, em geral. E eu tive várias oportunidades do tubarão estar muito perto. É uma emoção maravilhosa. Então, que bom que eles existem para que a gente possa ver a grandiosidade deles, né? Agora, nenhum tentou me comer, chegou perto de mim com algum tipo de perigo. E eu te pergunto, o que acontece? Por que os tubarões, quando eles me veem tantos outros mergulhadores, nada acontece, e acontece de, por exemplo, vir uma mordida. O tubarão, ele não enxerga, ele foi checar o que era aquilo, ele confundiu. Normalmente, qual é o problema? Ou os problemas mais possíveis? Bom, primeiro, que bom que você tem essa percepção positiva, que privilégio poder estar perto desses bichos. Primeiro ponto, né? Então, que bom, porque às vezes eu me sinto um pouco cabreiro de conversar com outras pessoas que, né, têm uma percepção diferente, então você tem que tomar mais cuidado. Vive no mundo do Segundo, Spielberg, né? Então, aí, Sabrina, a segunda resposta eu vou te dar, mas antes eu vou te fazer uma pergunta, que é para responder essa pergunta. Essas vezes todas que você esteve com tubarão, por exemplo, me cite aí 2, 3 lugares onde você estava mergulhando que você encontrou com os tubarões, por exemplo. Aqui no Brasil foi no Nordeste. Eu encontrei tubarão no Nordeste. Certo. Encontrei tubarão Aonde? Que eu estava contando aqui que eu errei num procedimento de um mergulho noturno no momento de caça dos tubarões. E tinha um tubarão tigre. E muita gente me comentou, eu não vi, mas muita gente comentou que o tubarão ficou me olhando. E no momento de caça e à noite. Mas aonde foi no Nordeste, por exemplo? Não, isso foi na Costa Rica, foi na Ilha de Cocos. Tá, então, e no Nordeste foi aonde? Situações diferentes, mas isso. Onde mais? No Nordeste foi aonde que você mergulhou e viu tubarões? Eu fui fazer uma expedição, que a gente chama Expedição Nordeste, então, mas estava em alto mar. Estava em alto Pronto. mar. Nenhuma dessas vezes que você mergulhou, você estava numa praia urbana. Nenhuma. Pronto. Esse é o problema. Essa é a diferença. Tá. Né? Esses conflitos acontecem na área costeira, em praias de regiões mais urbanizadas, com maior densidade demográfica e, de novo, humana. Porque são regiões onde tem mais gente, comparado com os lugares que você vai mergulhar. Não necessariamente tem mais tubarões, comparado com o lugar onde você vai mergulhar. Mas esses tubarões podem
eventualmente, estar com problemas para cumprir o seu papel biológico, porque estão num lugar mais impactado pelo ser humano, que são as praias urbanas, áreas costeiras. Problema para se alimentar, problema para se reproduzir, algum distúrbio no padrão natural que ele tem de se deslocar de um lado para o outro. Ali tem muita interferência humana. As regiões do mundo com maior número de ataques de tubarão são justamente praias próximas a áreas urbanas. Esse é o lugar problemático. Se você vai mergulhar no Atol das Rocas, Fernando de Noronha, Galápagos, Havaí e tantos outros lugares que tem tubarão aos montes, você vai ter, primeiro, menos gente dentro d'água e tubarões, supostamente, com menos problemas para cumprir seu papel biológico. Tem mais disponibilidade de alimento, né? Tem um ecossistema melhorzinho, né? Para não dizer que é perfeito, porque hoje em dia no mundo é difícil ter um ecossistema que está totalmente saudável. Então as praias são ambientes muito degradados do ponto de vista ambiental, né, química, fisicamente, e aí não tem, o bicho pode estar sob estresse. Já se sabe que animais em áreas, tubarões de áreas urbanas, são animais com saúde muito pior que aqueles que não são de áreas urbanas, por tudo isso. E para complicar, tem muita gente dentro da água, que pode encontrar com ele e ele estar numa situação de estresse. E aí acontece dele ficar mais investigativo, procurar mais comida, e aí poder morder. Sim, mas ele morde, é como se ele estivesse investigando, né? Muitas vezes. E às vezes não. O problema é que o que motiva ele a decidir atacar é algo que está completamente longe da gente entender. É impossível, só se a gente se colocasse no lugar dele. Mas é preciso lembrar que alguma coisa interessou. Alguma coisa chamou a atenção dele. Ele se guiou pelos órgãos sensoriais maravilhosos que ele tem e decidiu investigar ou atacar já para pensar em morder e comer, né? Isso é difícil dizer, mas em qualquer uma dessas situações, a abordagem dele, a iniciativa dele atacar, tem muito a ver com todo esse contexto de estresse que eu coloquei numa área degradada, com muita gente, onde ele não tem comida, etc, etc, onde a saúde dele não é boa, por aí vai. Agora, por que ele pensou em fazer isso é difícil. Tem um comentário aqui, falou, olha, eu mergulhei, da Cris Amorim, eu mergulhei em Noronha com alguns tubarões ao meu redor, mas não houve ataque algum, mas já teve ataque em Noronha, né? E aí eu vou até me colocar novamente aqui o que eu sempre falo, para ser corrigida, hein, professor? Grande oportunidade de ser corrigida aqui. Que eu sempre falo que o tubarão, ele ataca basicamente em 3 ocasiões. Quando ele te confunde com a presa, quando ele não te enxerga ou quando ele se sente ameaçado. Tô falando besteira? Não. A parte de que ele não enxerga, ela não é completamente correta, porque ele, de fato, a visão dele, que é muito boa, por sinal, ela não é melhor do que outros recursos sensoriais que ele tem. Então aí, isso que você falou não está tão errado. Porque ele, quando ele te vê de outro jeito, né? A distância de você é muito maior, muito antes de você poder ver, ele já te viu, entre aspas. Ou com os órgãos de percepção de vibrações na água, ou com o olfato, ele já te viu. E a visão desses animais, que eu repito, não é tão ruim como a gente acredita, ela vai ganhando importância na caça dele, quanto mais perto ele está da presa. Ele se orienta visualmente. Mas isso é uma regra que não funciona para todos, né? Tem tubarões que são mais visuais. O tubarão branco é um tubarão muito visual. Ele usa muito a visão para escolher tamanho da presa, enfim, como ele vai atacar e tal. O tubarão cabeça chata, que é um que a gente fala bastante da nossa região, ele tem um olho bem pequeno. Ele vive na desembocadura de rio, em água de muita turbidez, em água com muita suspensão, que você não tem visibilidade boa. E ele não precisa da visão. Mergulhadores normalmente utilizam águas, eles procuram águas claras, sim, mergulhadores, né? Além de você estar num ambiente melhor, você vai num ambiente que tem uma visibilidade adequada. E esse tubarão está te vendo também. Sim. Só que ele, nas situações de ataques em praias, por exemplo, que a maioria, repito, sem dúvida, a visão não foi o principal
órgão que ele utilizou para se orientar. Então, de certa forma, essa terceira explicação que você coloca tem sentido. Mas as outras você tem toda a razão. Ele pode atacar por confundir, embora é uma teoria universal que nem sempre se aplica, mas sim, pode, né? Pode ser. Ele também pode atacar por defesa, né? Defesa, autodefesa ou defesa do seu território, que isso é muito importante. Eles são animais, muitas vezes, que delimitam territórios, e aí ele sente o território dele ameaçado. Um problema para nós humanos é que um território de um tubarão não é uma área geográfica definida. É um raio em volta de metros em volta dele. Então, se ele está nadando, o território dele é onde ele está. É sempre um raio em volta dele. Então, se ele sentir de alguma maneira que esse território está ameaçado, algumas espécies até dão um recado antes, com o corpo. Elas mudam o jeito de nadar para avisar, é um comportamento que tem um nome específico, né? Para dar um alerta. Olha, eu estou te fazendo um display ameaçador para você vazar. Se liga. Mas isso não é o que... tipo isso. E tem gente que não sabe ler isso e fica. Né? E normalmente depois desse comportamento ele ataca. Né? Mas isso aí não acontece em praias. Praia é um ambiente que, por tudo que a gente já falou, ele ficou muito não natural. Ele não é tão natural mais. Ele é um ambiente muito degradado, com muita gente dentro, não é uma coisa natural. Então ele tá alterado, a estrutura daquele ambiente está muito alterada. E para um predador isso é muito problemático. Agora, e para quem está na frente dele também. O Yuri perguntou aqui, eles enxergam melhor no escuro ou isso é um mito? E eu aproveito para emendar com a pergunta do Yuri, se também é um mito que eles confundem um surfista com uma tartaruga. Tá. Não, a visão deles, que eles enxergam no escuro, é uma grande verdade. De todos os animais vertebrados, é o animal que mais enxerga no escuro, é o tubarão. Não todas as espécies. Todas enxergam relativamente bem no escuro, mas tem algumas com uma altíssima capacidade de ver no escuro. Né? E aí é por detalhes anatômicos que a gente não vai ficar explicando aqui, mas ele tem, por exemplo, uma visão no escuro muito mais eficiente que a de gatos, por exemplo, que a de corujas, por exemplo, né? Ele tem uma capacidade de absorver a menor intensidade de luz no ambiente com uma velocidade e com uma intensidade assombrosas. Então sim, eles enxergam extremamente bem no escuro. Agora, com relação a outra questão que envolve a teoria da confusão de surfistas com focas, tartarugas, essa teoria nasceu na Califórnia. Essa teoria usou como modelo o tubarão branco, o surfista e leões marinhos, focas. Né? Ele não usou tubarão-tigre, tartaruga, tal. Ela é interessante, ela não foi provada como uma teoria correta, por isso que ela ainda é uma teoria, não é uma hipótese, mas ela tem muita lógica. Mas ainda que ela esteja certa, ela não pode se dizer que sempre é o que acontece. Quando um surfista está deitado numa prancha ou remando, esperando para pegar uma onda, enfim, ele é atacado, como já houveram acidentes assim, não significa necessariamente que foi por confusão. Pode ser porque o surfista é uma categoria de vítimas, né? É muito atraente para tubarões se comparada com o banhista. Porque ele fica mais no fundo, ele fica mais tempo na água e mais exposto do que um banhista. O surfista não escolhe horário para tomar banho. O surfista não tem o que escolher. O surfista escolhe o momento da onda, a melhor hora e não sei o que, onde está, e ele se expõe mais. E ele tem movimentos mais vibrantes, mais fortes, mais vigorosos, que são aparentemente muito atraentes para a parte da recepção de estímulos vibratórios dos tubarões. E aí eles podem ser atacados porque o tubarão está caçando, sentiu a vibração e foi responder a essa vibração. É difícil dizer que é porque eles confundem em todos os casos. Eu tenho tantas perguntas, mas uma que eu não posso deixar de fazer, é verdade que ele sente que você tem medo? Já que ele entende essa vibração toda? Eu não acredito que ele sinta. Talvez eu vou entrar meio na especulação, né? Eu não gosto muito de entrar, né? Mas assim, não gosta, né? As suas presas naturais, tem experimentos que mostram
que alguns peixes liberam uma substância associada ao momento do estresse. Uma substância, um fluido. E já teve experimento que mostrou que esse fluido é detectado por predadores, no caso, tubarões especificamente. E fizeram um experimento muito interessante. Pegaram um tubarão, colocaram num recinto grande, separado. Num outro recinto separado do tubarão, colocaram alguns peixes e deixaram eles quietinhos lá. E deixaram uns dias assim. Até os peixes se aclimatarem, acostumarem, ficarem tudo tranquilinhos. Aí um dia os caras foram lá e apavoraram o tanque dos peixes. Começaram a jogar coisa, chacoalhar tal, e coletaram a água e botaram no tanque do tubarão. Perdão, antes disso eles passavam a água do tanque dos peixes para o tanque do tubarão sem acontecer nada. Quando eles apavoraram os peixes, fizeram a mesma coisa. O tubarão enlouqueceu, procurando da onde vinha aquela fonte. Né? Então, como nós não somos animais aquáticos, fica difícil dizer do medo. O que ele percebe, e claramente percebe, é como nós podemos reagir diante de um ataque dele. Seguramente, uma pessoa reage diante de uma investida de um tubarão de um jeito muito mais violento e forte e resistente do que qualquer presa que ele está acostumado a encontrar. Né? E isso ele não está acostumado. Ele não está acostumado com presa que vai devolver a porrada, que vai querer ir contra ele. Então ele às vezes se assusta. Né? Por isso que a gente recomenda que se tiver no limite crítico de realmente uma situação onde um animal já está em cima de você e querendo te morder, não existe outra coisa para fazer a não ser reagir. Primeiro, porque não tem o que fazer, e segundo, porque isso também pode espantar o animal que não está acostumado com presas que reajam ao ataque dele. Está acostumado com presas que fogem, tentam escapar dele e não reagir contra ele. Dizem que tem o lugar certo para você neutralizar o tubarão. Como que é reagir a um tubarão, professor? Então, outra coisa que é complicada. É claro que na cabeça dele é onde estão, né, praticamente os órgãos sensoriais todos, e quanto mais você causar algum distúrbio físico ali, você pode atordoar, enfim, espantar. Mas na prática é difícil fazer isso. Acontece, tem gente que já fez de tudo, tem gente que mordeu o focinho do bicho, tem gente que enfiou o dedo no zóio dele. Tá, porque, repito, é o que tem que fazer na hora. Mas o que consegue. Porque não tem uma... exato, não tem uma receita pronta. O ideal é você evitar encontrar. Se você encontrar e tiver... eu estou colocando isso em situações de área urbana de praia, volto a dizer, não é? Se você está na beira da praia tomando seu banho e você percebeu um tubarão ali, o ideal é sair da água, o ideal. Não porque vai acontecer alguma coisa, mas para prevenir. Porque muita gente nem sabe quantas vezes na praia, né? Qualquer praia aí urbana, já esteve perto de um tubarão e nem soube que teve. O tubarão está por ali, a pessoa nem soube que ele teve ali. Ele não está interessado em atacar ninguém. É uma situação de muito estresse quando isso acontece. Professor, aqui o comentário do José sobre os últimos ataques de tubarões em Ubatuba. Penso se é efeito das correntes marítimas que atraíram presas típicas desses animais para próximo dessa cidade. E aí eu já vou emendar com uma outra questão aqui, que é a seguinte: a gente estava falando de surfista e como evitar. O Kelly Slater, que é campeão mundial de surf, ele, em um dado momento, quando teve um ataque na Austrália, ele sugeriu que deveria matar tubarões. Mas eu falei, gente, mas eles vão pegar a onda na casa dos tubarões, quer dizer, vai matar o dono da casa. E aí, a minha pergunta, que aconteceu agora e passou aí pelas redes sociais, o comunicado de um clube sugerindo que quem trouxesse um tubarão ganharia prêmios e etc. Houve um retrato desse clube dizendo que não era bem assim, que não era essa história. De qualquer forma, a ideia surgiu. E aí a minha pergunta é, matar o tubarão é a saída? Tá, então são três coisas. A primeira é a pergunta do José, isso, né? Que se refere a alguma mudança nas correntes. Isso. Então, eu tinha comentado antes, Sabrina e José também, né? Que se tem alguma modificação maior, a gente não tem como responder agora.
tá? Tem que esperar comparar alguma coisa do passado com o que vai vir pelo futuro para poder tentar explicar. Isso se os acidentes se repetirem, né? Vamos lembrar. Então é difícil dizer esse tipo de coisa com a rapidez que às vezes a opinião pública quer. A gente nem sempre consegue, sempre não, nunca consegue responder na hora quando um evento de acidente passa a ser frequente numa região. Você vê Recife, né? Recife tem 30 anos já que tem ataque lá, e eles levaram 6, 7 anos para começar a entender o que estava acontecendo. Isso de longo prazo, né? Então não dá para responder se tem, por exemplo, mudança ligada às correntes, se tem alguma relação, por exemplo, com a temperatura do mar, o aquecimento global. Isso aí a gente vai saber, se for, né? Com relação ao Kellen Slater, bom, eu lembro desse episódio, foi bastante estressante para mim, porque eu acabei escrevendo para ele e dizendo que ele é um cara mítico, né? Sim. Um semideus que merecia toda a fama que ele tem e que ele deveria tomar cuidado com o que ele fala, né? Quem era eu para falar isso para ele? Provavelmente eu imaginei que ele sequer ia acusar que eu existia, né? E aí ele respondeu, né? E ele falou que ele achava isso mesmo. Ele achava isso mesmo, né? E eu falei, cara, você tem milhões... Sim. Eu falei, você tem milhões de seguidores. Você tem que ter responsabilidade, né? Sobre as coisas que você fala. Você pode entender muito de surf, mas você não entende nada de tubarão, né? Deveria até, né? Bom, aí ele não respondeu mais. Daí passou um tempo, não sei se foi por causa de algum acidente em outro lugar, nas Ilhas Reunião, se não me engano, que tem um problema lá, né? Ele tomou porrada de muita gente por causa disso que ele falou, né? Não da comunidade que seguia ele. Ele mudou um pouco de opinião. Colocou lá que não foi o que ele quis dizer, bem assim, pô, pra mim, né? Ele falou outra coisa. Aí eu falei, de novo, escrevi para ele, aí mais aberto para todo mundo ler na época, eu falei, agora eu vou ser morto, porque quem sou eu com 10 seguidores contra um cara que tem 10 milhões de seguidores, né? Aí eu falei, ó, eu prefiro ser um ateu convicto do que um cristão hipócrita. Você é muito hipócrita de fazer isso porque você está indo com as ondas. E é uma pena, porque é um cara que, né, absurdamente merecedor de toda a fama que tem, né? O cara é o Pelé do surf e tal. Com relação a... Ele mudou de ideia, parou de falar bobagem, né? Mas ele devia ter pedido entender desculpa, né? Deve ter pedido para alguém. Para mim ele não pediu, mas nem precisava pedir porque eu não sou ninguém. Mas publicamente, né? O que eu entendo de surf é o que ele entende de tubarão. Sim. Porcaria nenhuma, né? A terceira parte teve já alguma coisa, já teve desfecho, né? Esse cidadão que falou essa bobagem, ele foi atacar todo lado também, e a gente preparou um documento, 2 na verdade, né? Um era o repúdio que todo mundo leu, o segundo era uma representação no Ministério Público. Mas aí a gente não fez a representação porque ele se retratou. Ele, não é nada disso. Mas, de qualquer maneira, isso não sei de onde que veio, não foi da minha sociedade científica, não foi de minha iniciativa. O IBAMA acabou autuando ele, né? O Yacht Clube foi autuado. Né? Eu não sei se... Né? Ele retratou, ele voltou atrás. Eu não sei por que foram autuá-lo. Na verdade, eu não sei, porque ele se retratou. Mas foi bom, foi didático para as pessoas entenderem que você não pode sair falando bobagem assim, com consequências. Porque uma coisa é a prefeita de Ubatuba, no direito dela, dar a opinião dela. Mas ela não ameaçou ninguém, não ameaçou tubarão, ela deu a opinião dela, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Agora ali não, né? O cidadão falou coisas que tinham uma implicação muito negativa para a vida marinha, para o ambiente, para esses animais que a gente todo dia luta para tentar fazer as pessoas entenderem que não é nada disso. Então ele precisou ser lembrado para tomar algum cuidado, né? Professor, eu queria te perguntar tanta coisa, mas o Yuri comentou uma coisa interessante aqui, que ele pergunta assim, mata tubarão que atrai mais tubarão. Né? Pelo sangue, sei lá. E aí que você cria, né, que ele escrevendo aqui. Nós que invadimos a casa deles. Exatamente, Yuri, exatamente. Você tá na casa, o tubarão foi pra onde? Você mora no mar. E outra coisa, Sabrina, você até tinha comentado, eu acabei de falar. Eu acabei esquecendo de complementar o que você perguntou de leve ali. Matar tubarão, ainda que fosse desejável, ainda que fosse, né, num mundo absurdo aí, qualquer,
não resolveria o problema dos ataques de tubarão. Isso é uma ilusão passada pelo filme Tubarão, né? Essas coisas não existem. Não é, basta um tubarão para fazer um estrago se tiver que ter um estrago, né? Imagina como que era a região metropolitana de Recife há 60 anos atrás, de tubarão. Lotado de tubarão, mas tinha menos gente, menos impacto, né? Então matar tubarão, você vai matar um tubarão, vai mostrar para a população aquela festa, aquela palhaçada, vão achar que pegaram o tubarão e não um tubarão, né? Então isso também é uma coisa muito arcaica, absurda, inaceitável, do ponto de vista até da gestão do problema, mas também do ponto de vista filosófico, né? Dá licença. Não dá nem para comentar um negócio desse. Inclusive, você falou de Recife, e aí a gente tem também, desculpa, só um detalhe aqui, um parênteses. Ô, Gustavo, desculpa, foi você que falou, né? Então, desculpa. Gustavo que comentou aqui de matar tubarão, traz mais tubarão. E aqui é o seguinte, construir um porto e achar que não vai ter impacto, não vai mudar a água, não vai mudar como que os bichos estão ali, inclusive enxergando, é muita inocência. Assim como alargar a faixa de areia, como está acontecendo no Balneário Camboriú, difícil também você não ter um impacto. Aí aparece o tubarão, o pessoal fica alarmado. Como é que o senhor vê tudo isso, hein, professor? Então, mais ou menos como você já disse. Como é que a gente vai fazer o que a gente quer e não imaginar que tem algum tipo de consequência, né? O porto de Suape, lá em Pernambuco, para construir aquele porto, os caras fizeram miséria ali, né? Fecharam a boca de rio, dinamitaram os recifes, aterraram mangue, enfim. Bom, todo mundo aqui conhece o famoso regime de maré, né? De 6 em 6 horas, pré-mar, baixa-mar, 6 em 6 horas. Essa construção conseguiu mudar o regime de maré daquela região. Passou de ser 8 horas e 4 horas, não era 6 e 6, era 8 e 4. Aí que você pega toda a complexidade ecológica da região, depois é que eles perceberam o efeito. E o que me parece estranho é que só se tocaram do grau de degradação porque os tubarões começaram a morder. Aí se importaram. E as mordidas de tubarão ali em Pernambuco são o menor problema do impacto ambiental causado pelo Porto de Suape. Vindo aqui para o Balneário Camboriú, é precipitado, obviamente, agora também falar esse impacto em termos de tubarões, mas algum impacto tem, sempre vai ter. Tem colegas de lá que estão investigando isso, estão monitorando. Pode trazer no futuro problemas relacionados a tubarões, mas o ponto de vista que as pessoas imaginam é o delas. Vai trazer problema para o meio ambiente, mas assim, vai ter tubarão. Não é essa a questão, né? A qualidade de vida das pessoas passa pela qualidade de vida do ecossistema próximo dela. Isso é óbvio, né? Mas parece que a gente precisa repetir como se fosse uma coisa muito difícil de imaginar, né? A pergunta do Arthur é se existe alguma influência no Porto de Santos, como aconteceu no Recife. Não exatamente como, né? É outra obra, tem outro tempo, né? Tem outro tempo. Aqui nós temos outra geografia, outra fauna de tubarões. Então, essa pergunta do Arthur é interessante porque quando a gente fala, de novo, de acidente com tubarão, em escala global você tem aí 2 explicações gerais para todos os acidentes no mundo inteiro, em qualquer lugar, qualquer hora. Mas para cada região, você tem que regionalizar a questão, a discussão. Porque cada região tem suas características. Então nós temos aqui uma região degradada, né? Claro, ninguém vai dizer que aqui a região de Santos é uma região, né? É uma região altamente impactada. A Baixada Santista é uma região muito conflituosa do ponto de vista de meio ambiente. Mas exatamente a questão dos tubarões talvez não tenha esse problema porque o porto é antigo, porque a geografia é diferente, porque a fauna daqui é diferente, né? E aí não tenha. Mas não fique achando que por causa disso não aconteça de vez em quando aqui, né? Todo mundo fazendo estardalhaço porque no dia 3 de novembro mordeu um turista francês em Boatuba, dia 13. O ano passado, no dia 2 de novembro, um tubarão mordeu uma mulher na frente da minha casa aqui e que graças a Deus eu pude estudar com maior tranquilidade, a imprensa nem soube. Né? Muito bem. Acontece de vez em quando. A imprensa fora. A jornalista falando. Não, eu não vou esconder nada da imprensa. Só estou dizendo que quando eu tenho acesso a um acidente que me chamam, eu vou trabalhar, porque meu interesse é científico. Claro. Né?
e eu não tomo a iniciativa de procurar a imprensa. É que é difícil um acidente com tubarão passar em branco por causa das mídias sociais. Né? Esse acidente particular de Santos foi uma coincidência de que uma pessoa conhecia a menina que foi mordida, me procurou e me chamou para conversar, e foi tudo trabalhado, fiz as fotos, examinei, fiz aquela coisa toda tal, e acabou. E agora, imagine que aquele acidente que foi há 1 ano tivesse vindo à tona por nada, porque passou aí mais de 1 ano de novo. Sim. Estamos chegando no verão de novo. Pode ser que algum tubarão pequeno morda o pé de alguém de novo, ou em Santos, ou em Guarujá, ou em Betioga, ou em Praia Grande, Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela. Vai continuar na normalidade estatística. O problema é como a gente reage. A gente reage de uma forma muito exagerada quando acontece esse tipo de coisa. E não deveria ser assim. O desafio é mudar essa mítica, né, que o tubarão tem. De um lado, que é o monstro dos mares, que vai comer todo mundo. Por outro lado, que também vai, quando se caça um tubarão, apesar de ser proibido, e se vende carne de cação, como, né, bater no peito, como uma coisa meio de vou, sou poderoso. E isso é um desafio mudar essa cultura, né? Agora, professor, tem vários comentários aqui. O pessoal, aliás, eu quero agradecer a Marina, do Instituto Viva Verde Azul. Ela fala sobre a importância disso, de comentar sobre esse assunto, que inclusive vocês vão fazer um trabalho. Estou dando spoiler aqui, eu não sei nem se eu posso. Mas você tem que falar mesmo do tubarão para juntar, para falar das baleias, dos golfinhos, que o Instituto tanto fala, colocar o tubarão. Não é isso? Aqui diz aqui, ó, em Ilhabela estão tentando fazer o mesmo e aumentar a faixa de areia. Imagina, em Ilhabela isso, professor? O José comenta, fico também pensando se o aumento de esgoto lançado ao mar causa algum tipo de tilt nos órgãos sensoriais dos tubarões, mantendo-os mais próximos dos banhistas, os quais estarão mais vulneráveis às mordidas. Tem aqui o Viva novamente colocando, hoje nós do Viva iniciamos uma campanha em prol dos tubarões. Aí, obrigada, Marina. Acabei falando aqui, em prol dos tubarões, junto à Sociedade Brasileira para o Estudo de Como é que fala, professor? Elasmobranquia. Elasmobranquia. Tem que fazer curso para falar esse nome. Então, é isso, gente. Super obrigada. Professor, eu queria só que o senhor terminasse falando. Estamos prestes a entrar agora no verão, mesmo com variante de coronavírus chegando, mesmo com cancelamento de festa de Réveillon, grandes chances de praias lotadas. Eu gostaria que o senhor falasse como evitar, qual é a nossa reação mais adequada de imediato. Segue a vida. Calma, tranquilo. Quem tem que ficar mais preocupado é a gente que estuda tubarão, porque agora, com esses acidentes que houveram e a proximidade do verão e mais gente perto da praia, se uma pessoa pisar num caco de vidro, vai ser tubarão. Então nós vamos ter muito trabalho. Eu estou com muito medo do que vai acontecer. Na real, a gente tem mais tubarão perto da praia no verão. Como acontece há muitos e muitos milhares de anos. E mais gente. As pessoas não têm que mudar sua rotina. Continuem normalmente suas vidas. Você vai ter mais problema com afogamento, com pisada de ferrão, pisar em ferrão de bagre, né? Vai ter queimadura de água-viva, assaltos, violência e outras coisas muito mais sérias do que tubarão. A gente pode ter mais acidente com tubarão aqui nessa região, nesse verão? Pode. Não vai sair da normalidade. É muito claro, os tubarões deixam um recado muito claro se eles começam a atacar uma região de uma forma muito viciante. Não vai ser um caso ou outro que vai mudar essa realidade. Então as pessoas entrem no mar, não entrem sozinha nunca, não entrem em períodos de escuridão, porque eles estão mais ativos para caçar, evitem ficar na água se tiver com ferimento que possa sangrar, evitem objetos brilhantes que possam atrair esses animais por causa do brilho, e aí pode confundir com peixe. Tente não ir muito para o fundo, porque onde não dá pé você vai ter que ficar se debatendo muito para se manter na água, isso pode ser mais atraente. Não faça xixi na água, por favor, né? Porque além de ser uma tremenda numa baixaria, falta de educação, fluidos corpóreos atraem esses animais. Se você perceber movimento na superfície, peixe pulando, ave marinha caçando, alguma coisa que pode indicar vida, predação, movimento de animais na água, se retire ou fique longe e acabou, continue curtindo o banho de mar, né?
e só fique mais alerta, mas de longe não é para ficar com esse pânico que alguns lugares estão começando a querer mostrar agora. Eu não gostaria que esse problema tivesse mais importância do que ele tem, né? Não gostaria, mas pode acontecer. As autoridades às vezes ficarem com muito medo, começar a querer criar gabinete de crise, né? Imagina, quer dizer, então você dá uma importância maior para aquele problema. A gente não está jogando de lado o problema, a gente está indicando, olha, fica de olho e tal, mas por enquanto está tudo bem, vamos torcer para continuar assim, né? Sim, para de interferir na casa dos outros. Só, né, a gente fazendo isso no Tubarão. E eu eu sei que a gente já está aqui bastante tempo, eu vou encerrar, mas por que a gente não deve comer cação, professor? Bom, porque é a mesma coisa que você comer onça, né? Você está comendo um animal que está ameaçado, basicamente. Hoje eu estava numa palestra sobre esse negócio de conservação de tubarões e falei, olha, os tubarões e as raias, são parentes próximos, eles têm uma biologia deles muito particular que faz com que eles mais morram por pesca do que nascem naturalmente no mundo deles. Então eles estão acabando. Teoricamente, portanto, só por ter muita pescaria, esses padrões biológicos assim, muito conservativos, todos estão ameaçados. Não estão oficialmente ameaçados todos, mas oficialmente ameaçados, quase 35%, 40% de todas as espécies está ameaçada por avaliação da União Internacional de Conservação da Natureza. E a mesma coisa aqui no Brasil, as espécies brasileiras também estão. Mesmo aquelas que não estão oficialmente ameaçadas, e para isso precisa ter estudo, a gente já imagina que está. Então você está comendo carne de um animal ameaçado. Esse é o primeiro ponto principal. Né? Que cação, como ele é vendido, na verdade é o tubarão, ele é um animal muitíssimo ameaçado. O cação é o nome mais fácil de vender, né? Comercial. Ninguém vai na feira comprar carne de tubarão, vai comprar carne de cação no mercado, etc. Mas essa é uma cultura muito, muito antiga. Por outro lado, eu preciso sempre lembrar, porque a gente não pode deixar de lado a questão social. Aqui no Brasil, você não pode simplesmente ficar proibindo um pescador de pescar, ou não é simples assim. Nós temos a questão social, nós temos um grande abismo social aqui. Então, os tomadores de decisão, quem tem o poder para isso, deveria, além de outros atores sociais, deveria oferecer soluções alternativas econômicas para as comunidades que dependem da pesca e que eventualmente pegam tubarões e raias. Né? Porque eu mesmo amo, não queria que mais um fosse pego. Mas eu não posso chegar para um pescador que pegou um tubarão e mandar enquadrar um cara desses. Eu acho mais lógico enquadrar um dono um comodoro de um yacht clube, mas não um pescador que vive disso. O pescador está cometendo um crime, eventualmente está, porque ele pode estar pegando uma espécie ameaçada. Mas eu tenho certeza que às vezes ele nem sabe, e mesmo quando ele sabe, ele nem queria fazer isso. Mas ele não tem alternativa. Então há que se estabelecer um diálogo. Mas não adianta nós, pesquisadores, dialogar com eles se nós não temos muito mais o que oferecer que não seja o nosso conhecimento, porque nós não temos poder aquisitivo. Mas aí vai subir para um nível de discussão muito complicado, que é política pública, interesse disso. Né? Mas eu critico, existem as leis que deveriam ser respeitadas. Né? E o trabalho de educação é o principal. Educação. Educação é o problema básico do mundo inteiro. E no Brasil, para todos os problemas nossos, a educação é que está por trás. E no caso aí dessa história dos ataques tubarões, ou da conservação de tubarões, ou de pescador que pega tubarão que não devia pegar, é uma questão de educação. Mas eu tenho certeza que pescador, por incrível que pareça, por mais que sejam eles que peguem, eu tenho certeza que são os que menos queriam estar fazendo isso agora. Por experiência, eu garanto, eles não queriam, mas eles não têm opção. Ok. Professor, uma aula, te agradeço. Só lembrar aqui que tubarão, então, ele é importantíssimo para o equilíbrio do ecossistema, além dessa questão da extinção. A gente não pode entrar na casa dos outros e saindo matando os donos da casa. Exato. Né, e é isso. Te agradeço muito por todas essas informações que a gente leve para refletir e não saia desesperado, mas também coloque cada coisa no seu lugar. Professor Otto Bismarck Gadig, que é professor da Unesp de São Vicente, especialista em tubarões, e pela live a gente pode dizer um dos grandes nomes no assunto. Boa noite, professor.
Boa noite. No meu prédio eu sou. Muito obrigado e que a gente tenha um verão mais tranquilo aí. Tomara. Tomara. Um grande abraço, obrigada a todos. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.